Por muito tempo, a ficção científica alimentou a nossa imaginação de que um dia poderíamos viajar com carros que dispensassem as rodas. Continue no curso estabelecido. Não há tráfego no percurso. Sejam livros, quadrinhos ou filmes, todos sempre apresentaram um futuro em que nós poderíamos nos movimentar com carros voadores. Mas estamos aqui em 2020 e até agora estamos utilizando carros com as rodas. Ok, isso parece decepcionante, mas não podemos esquecer que os nossos carros evoluíram muito nos últimos anos. Alguns ficaram mais eficientes, outros utilizaram formas de energia mais limpa, e até mesmo a relação entre o ser humano e o carro mudou muito recentemente. Se até a geração passada muitas pessoas sonhavam em ter o seu primeiro carro, muitas pessoas hoje não pensam mais dessa forma. Seja por uma questão de consciência global ou até mesmo pelo desenvolvimento de empresas como Uber, ou talvez pela ampla divulgação de outros meios de transporte para curtas distâncias, como por exemplo as bicicletas e os patinetes, uma coisa ainda é fato. A gente ainda precisa dos meios de transporte para quando a gente quer se locomover através de grandes distâncias. E aí, pensando nisso, a gente pode utilizar o carro, o trem, o navio ou até mesmo o avião. Todos esses meios de transporte estão aí disponíveis para a gente utilizar em nosso dia a dia. Mas quando o assunto é viagens interplanetárias ou interestelares, bem, a gente ainda não tem meios de transportes disponíveis aí para a gente utilizar, né? Como se fosse um carro ou um avião. Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso nessa aula, tudo bem? Para a gente começar a nossa conversa aqui, eu não posso deixar de falar com você sobre uma das maiores invenções humanas, a roda. Foi a roda que contribuiu para que as primeiras civilizações fossem construídas, além, é claro, de facilitar a comunicação entre elas. Foi a roda que permitiu que a gente conseguisse viajar por grandes distâncias em um tempo menor. Então, não há dúvidas que a roda contribuiu e muito para o avanço da sociedade como a gente conhece hoje. Afinal, é ela que possibilita que todos, ou pelo menos grande parte dos meios de transporte que a gente conhece, funcione hoje. A roda colaborou e muito para o transporte das pessoas ao longo da história humana, mas na maioria das vezes era através de charretes ou carroças. Foi apenas em meio à Revolução Industrial que surgiu um novo meio de transporte que revolucionou a sociedade como conhecíamos. Eu estou falando da locomotiva. O trem permitiu que as pessoas se locomovessem por grandes distâncias em um tempo menor, além de possibilitar também o transporte de cargas, e tudo isso utilizando combustíveis fósseis, ao invés do trabalho animal. Just turning out new locomotives. The demand of today is speed, speed and still more speed. Longer trains call for bigger and better engines. Exacting requirements for an exacting task, but Britain's engineers are equal to it. Os primeiros trens foram construídos ali entre o século XVII e o século XVIII. Mas o primeiro trem, como nós conhecemos hoje, ou parecido com os que conhecemos hoje, foi construído apenas ali no início do século XIX pelo inglês George Stephenson. Foi ele também que construiu a primeira linha férrea. E o objetivo desse trem era transportar objetos de uma mina de carvão.
O legal é que a partir daí a evolução dos trens e das linhas férreas não parou. Os trens foram ficando cada vez mais eficientes e depois surgiu até mesmo os trens que utilizavam uma outra fonte de energia, a eletricidade. Se o trem permitiu que cargas e pessoas fossem transportadas através de linhas férreas, uma outra invenção também possibilitou que as pessoas fossem transportadas através de estradas normais. Eu estou falando dos veículos motorizados, os automóveis. Good boy. Right. Good. Right. Good boy. Ready? Ready? Turn. Turn. Good boy. Good. Turn. Ao longo da Revolução Industrial, houveram diversas tentativas de construir as charretes motorizadas. Mas foi apenas em 1886 que Gottlieb Daimler construiu o primeiro veículo com 4 rodas, que tinha motor a combustão e que o propósito dessa construção era puramente comercial. O legal é que esse automóvel atingia a marca dos incríveis 16 km por hora. Essa era a velocidade máxima dele, tudo bem? In 1886, the time has come. The first Daimler motor coach is finished. However, they remain unsuccessful. People are frightened of the clattering vehicle. The new engine has to prove itself in fire trucks, trams, and a steerable balloon. Apesar da baixíssima velocidade, isso abriu caminho para que outras empresas começassem a produzir e comercializar os seus automóveis. Eu não posso falar aqui com você também que em 1892, Henry Ford construiu o primeiro automóvel na América. Um detalhe também é que ele desenvolveu um processo de linha de montagem e produção em massa, algo que revolucionou a indústria automobilística e diversos outros setores industriais da época. Henry Ford trouxe essa visão para a fábrica e foi ajustando-a até chegar ao automóvel ideal, o modelo T. O modelo T era simples, confiável para sua época. Era muito rústico, muito alto. Era muito alto em relação ao chão. Tinha uma grande distância do solo, o que não parecia ser vantajoso. Mas naquele tempo as estradas eram cheias de buracos, então essa distância era muito importante. E também era barato. O modelo T foi um enorme sucesso. Começou a ser vendido em outubro de 1908. E após alguns meses, Ford teve de anunciar que a empresa não aceitaria mais pedidos. A fábrica estava congestionada, com meses de atraso. Henry Ford havia conseguido produzir um carro para as massas, mas havia um problema. Como produzir para suprir a alta demanda? Naquela época, os funcionários que produziam os carros em bancadas fixas conseguiam fabricar 25 modelos T por dia. Mas 25 não era o suficiente. Então, Henry Ford e seus engenheiros tiveram uma ideia revolucionária. A esteira da linha de montagem. Agosto de 1913. Um chassi era colocado na esteira do Highland Park da Ford. Ele passou por uma fila de homens e componentes muito bem posicionados. No auge de sua eficiência, o antigo sistema liberava um T pronto em 12 horas e meia. Com os chassis nas esteiras, esse tempo caiu para menos da metade. Dentro de um ano, levava-se apenas 93 minutos para se produzir um carro. Com a produção cada vez mais eficiente, Ford conseguiu reduzir o preço do carro em centenas de dólares. E a redução de custos permitiu que Ford alcançasse o que ele dizia serem seus 2 principais objetivos: levar o prazer do automóvel ao maior número de pessoas possível e oferecer mais vagas de empregos bem remunerados aos seus funcionários. Do início do século XX até hoje, os automóveis e as locomotivas sofreram grandes transformações em seus processos de montagem, além, é claro, deles se tornarem mais eficientes e até mais limpos. Mas eles ainda estão presos ao chão.
Isso é um problema? Talvez não. O grande problema atual é o grande volume de automóveis que estão espalhados pelas grandes cidades. Em alguns momentos, principalmente nos horários de pico, é praticamente impossível transitar livremente ali pelas estradas, devido ao grande volume de automóvel que está transitando por essas pistas. São 7 horas da manhã. Levamos um especialista para as ruas. A gente quer entender por que o trânsito para, mesmo quando não há semáforos ou cruzamentos, como nas famosas marginais Tietê e Pinheiros, além de outras vias importantes da cidade. Por que o trânsito para, então, assim? Nesse sentido, é volume de veículos. A quantidade de veículos faz com que o trânsito, mesmo sem ter um semáforo, pare. Mesmo sem ter um semáforo. É só uma via de trânsito rápido. A via de trânsito rápido tem essa característica. Não tem um semáforo, não tem uma travessia de pedestre. Nada disso. É o volume de carros pelo número de faixas. E mesmo querendo viajar em um trem ou um metrô, na maioria das vezes eles estão superlotados. Então o que fazer nesse cenário? Aumentar a capacidade das estradas? Aumentar o número de trens circulando? Ou conscientizar as pessoas e os governos a buscar formas mais inteligentes que visem outros meios de transporte? Enfim, isso daí é uma coisa que eu deixo como uma reflexão aí para você.